que o propósito não é seu. Se mover por propósito não é o seu propósito, é o propósito de Deus. Graça e paz, amados, como vocês estão? Eu espero que você esteja em paz. Aquela paz que só Deus pode nos dar. Aquela paz que só Cristo pode nos dar. Aquela paz que só o Espírito Santo pode te dar. Feliz de estar aqui hoje com os irmãos. Estamos aqui com saudades, muita saudade dos irmãos, estarmos juntos. Saudade do afeto, do abraço, do sorriso, do carinho da igreja. Mas, amados, ao mesmo tempo eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Porque estamos tendo uma oportunidade ímpar com essa pandemia de fazer coisas que não podíamos fazer antes. E uma delas é isso. Estamos aqui para gravar nossa terceira pregação, terceiro estudo dessa sequência que nós estamos fazendo sobre esse tempo de crise. E aí o estudo vem nos falar sobre como nós vamos nos mover nesse tempo de crise. Nós vamos nos mover por propósito ou nós vamos nos mover por necessidade. E se você não viu, eu te convido para você estar assistindo o primeiro, o segundo e esse será o terceiro. No primeiro nós falamos sobre Adão e Eva, né, como Eva se moveu por necessidade, depois Adão, e as consequências. Né? Tivemos várias conversas sobre Gênesis 3,16 com algumas pessoas aí durante a semana, que fala sobre a consequência para a mulher. Conversas super produtivas, que oportunidade. E no segundo episódio falamos sobre Abraão, né? Com todo aquele passo de fé, obediência, né? De santidade, de se separar. Foram estudos abençoados. E eu estou feliz, amados, porque esse estudo ele está fugindo às nossas expectativas. Né? Deus sempre supera as nossas expectativas, né? E através dele eu estou tendo a oportunidade de compartilhar a palavra com pessoas que eu normalmente não poderia, né? Então, como eu falei no segundo episódio, a amada tia Cione lá em Juiz de Fora, eu até brinquei no segundo episódio falando que quem sabe Deus nos faz um milagre e tenhamos o estudo na igreja, e ela mandou mensagem: então grava, se for na igreja, grava, porque eu quero dar sequência, né? E ontem eu tive a surpresa assim, nossa, eu fico muito feliz, a minha tia Patrícia, né, nossa IPDR de Pancas, falou: olha, então grava, eu quero acompanhar também. E eu estou muito feliz, amado, muito feliz, porque se nós formos significativos, né, eu sempre tenho falado isso, se eu conseguir ser significativo para uma pessoa, eu sei que tudo valeu a pena. Então, nós vamos dar continuidade aí até onde o Senhor nos permitir. E não se esqueça, se Deus tocar no teu coração, entra conosco neste propósito de ler a Bíblia em 90 dias, amados. Está sendo desafiador. Eu já fico pensando assim, porque eu estou trabalhando, né, normalmente, a minha atividade não cessou, não parou. Então eu fico pensando, eu tenho que pensar sempre um passo à frente para eu cumprir a minha leitura bíblica desse compromisso de 90 dias que você... Esse compromisso que eu fiz com Deus e agora com vocês me faz estar cumprindo. E eu não quero parar, amados. Tenho colhido muitos frutos. Deus tem sido muito generoso, muito bondoso. Ele tem sido maravilhoso. Ele tem me surpreendido. E se você entrar, eu não tenho dúvida, ele vai te surpreender. Porque é a palavra dele, amados. Sabe, às vezes a gente carrega a Bíblia, a gente vai na igreja, mas a gente não vive. Eu acabei esses dias assistindo um estudo do irmão do John, lá da IPDR de Marilândia, um estudo maravilhoso que eu te recomendo assistir sobre a palavra.
falando sobre como a Bíblia é a palavra de Deus e ela é inquestionável. Né? Muito maravilhoso esse estudo, e às vezes a gente vive e se esquece disso, que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você ler, Deus vai falar com você. Então se sinta encorajado, desafiado, né, a estar refletindo e meditando na palavra de Deus. Amém? Então tá, amados. Irmãos, eu tinha num cronograma pensado em falar sobre Adão e Eva, falar sobre Abraão e falar sobre Jacó, no aspecto já de Jacó e os seus filhos, né? Jacó e sua descendência e o que ele fez até chegar aí. Mas hoje eu fiquei muito incomodado e eu falei, nossa Senhor, será que eu vou mesmo falar sobre essa parte da história de Isaac? Porque ela é meio complicada, né? As pessoas que estudam a Bíblia sabem que existem questionamentos nessa parte da Bíblia que são não são um senso comum, né? Dentro dos estudiosos. Mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém? Se eu estivesse na igreja eu ia falar, posso ouvir um glória a Deus? Mas você pode dar um glória a Deus aí da sua casa. Eu estou com muita vontade de dar um glória a Deus, amado. Me mandaram uns vídeos esse dia de como é que vai ser o primeiro culto. Eu acho que os irmãos não vão me reconhecer no primeiro culto não, amados. No culto pós-pandemia, eu acho que a minha igreja local não vai me reconhecer. Então nós vamos falar então sobre esse trecho da história entre Abraão e Jacó, ou seja, vamos falar sobre a história de Isaac. Então a nossa história começa em Gênesis 22, versículo 2. Né? E ele disse, o Senhor disse, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta queimada sobre um dos montes que eu te direi. Então, amados, como nós vimos no episódio 2, Deus chamou Abraão, falou que ele seria pai de uma grande nação, e aos 99 anos ele teve a sua bênção, a sua tão sonhada bênção de ter um filho com a sua esposa, Sara, que é Isaac. E agora, amados, Deus vai dar esse desafio a Abraão, fala, Abraão, agora pega teu filho e vai para o lugar que eu te mostrarei, e eu quero que você me ofereça Isaac como sacrifício. E aí não é o interesse do estudo, não é sobre essa parte, porque Abraão não vê causa nisso, Abraão obedece ao Senhor. Claro, deve ter tido N conflitos. Senhor, como? Meu único filho. Claro, ele era ser humano, mas ele cumpriu o propósito, foi lá e levou Isaac. Claro, ele não precisou sacrificar Isaac, foi apenas uma demonstração de que ele estava se movendo por propósito no fim da sua jornada. E quando chega no versículo 24, chega o momento de escolher uma esposa para Isaac. E aí Abraão manda que seu servo vá buscar uma esposa para Isaac na sua terra natal. E é uma história linda, muito bacana, né? Eu tive oportunidade de ver pregações de casamento muito bacanas sobre essa parte da história. E aí Isaac casa. Então no Gênesis 25, versículo 21, fala sobre uma coisa que você vai se lembrar, você que viu o segundo episódio, que fala o seguinte: Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril. Te lembra alguma coisa? Né? Sara também era estéril. Então, amados, Deus realmente escolhe as coisas rejeitadas pelo mundo, as coisas difíceis e complicadas para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos. Abraão idoso, Sara idosa, estéril, filho.
Isaac não era tão velho, nem Rebeca, mas Rebeca era estéril. Então, amados, no versículo 21, complementando, ela era estéril, assim como a sua sogra, e o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Então, aqui começa o trecho, aqui começa realmente o que eu quero falar com os irmãos, sobre essa parte da história. Então, quando Rebeca tem sua madre aberta pela intercessão junto com seu esposo, e Deus concede a ela o privilégio de engravidar, começa a história. Então nós temos que lembrar que o nosso estudo ele é sobre nos movermos por propósito ou por necessidade. Já vimos alguns aspectos no primeiro e no segundo episódio. E aqui não vai ser diferente. E a gente tem que lembrar que Deus está construindo um propósito aqui nesta família, na família de Abraão e agora na família de Isaac. Deus disse que qual era o propósito para Abraão? Que eu farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu tenho que lembrar para você que nós sempre temos que olhar para a Bíblia, independente do livro, independente de Novo ou Velho Testamento, e pensar que a Bíblia é cristocêntrica, que Cristo está no centro de tudo, que a história foi sendo redigida, dirigida por Deus e escrita na Bíblia de forma que o seu propósito se cumpra. O propósito de quem? De Deus. E ele passa por Abraão. E agora ele está passando pela história de quem? De Isaac. Isso tem que estar bem claro. Como ficou claro para Abraão quando ele aceitou esse passo de fé, deveria estar bem claro para Isaac. Como estava claro para Abraão e Sara, deveria estar para Isaac e para Rebeca. Amém? Lembrando, né? Então, independente do que estivesse acontecendo no momento, o propósito é maior. Os momentos passam, mas o propósito tem que se cumprir. Amém? Isso é importante para nós fazermos o fechamento da aplicação em nossas vidas. Guarda essa informação aí então. Então Deus ouve a oração, Rebeca fica grávida, e no 25, 22, fala bem assim, e os filhos lutavam dentro dela, porque ela estava grávida de gêmeos. Né? E ela disse, se é assim, por que sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. Então ela foi consultar o que estava acontecendo, né? Não achou que aquilo não era normal e foi perguntar ao Senhor. E o Senhor respondeu. O Senhor disse para ela assim, e o Senhor lhe disse, 2 nações estão no seu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. Amados, não é o foco do estudo, mas eu tenho que te dizer que aqui nesse trecho, fica claro que Deus estava determinando algo. Deus determinou, falou, olha, o mais novo, o mais velho vai servir o mais novo. Rebeca não sabia que ia nascer primeiro. Ela não sabia nem que era 2 meninos. Não tinha ultrassom. Ela estava grávida. Algo estranho acontecendo. Pô, o que será que está acontecendo? A Zé estava orando, será que tem mais de um? Ela não tinha nem certeza de que era mais de um. Entende? Ela não tinha. A gente sempre que for ler a Bíblia, a gente tem que fazer um esforço de entender aonde a Bíblia está inserida, entende? A Bíblia não está inserida no nosso contexto. Nós que temos que entender o contexto da Bíblia. Então, o Senhor responde para ela. Se o Senhor responde para ela, porque pensa comigo, Jacó, que vai ser a próxima história, teve 12 filhos. E os 12 fizeram a composição de Israel, de uma nação. Não poderia ser Jacó e Isaac, os dois juntos construírem essa nação? Poderia.
Mas foi assim? Não. Não vamos entrar no mérito da questão agora, não é o foco do estudo. Mas Deus falou, olha, são duas nações distintas. Amados, a gente tem que acreditar que o que Deus diz é a verdade. Se Deus falou que eram duas nações, eram duas nações. Se Ele falou que o mais velho ia servir o primeiro, Ele falou que ia servir o primeiro. Isso tinha que ficar claro para a família. Entende? Porque essa história não é sobre Isaac. Não é, você falou que era. Não, não é. Não é sobre Rebeca. Não, não é, não, não é. Ah, então é sobre Jacó e sobre Esaú. Não, não é sobre Jacó e Esaú. Amado, a história é sobre os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Deus permite que nós sejamos usados para cumprir o seu propósito. Amados, eu sei que parece, mas não é a mesma coisa. Você fala assim, estou aqui cumprindo o meu propósito, é totalmente diferente quando você entende que você está aqui para cumprir o propósito de Deus. Você é um agente, você é mais um dentro do script, onde está desenhada a história que Deus quer cumprir. O Espírito Santo vai testificar no seu coração. Tenho certeza que ele vai conseguir colocar o que eu não consigo transmitir para você, porque quem te convence é o Espírito Santo. Amém por isso. Então, beleza. Amados, no versículo 26, fala que houve uma grande fome. Você que viu o segundo episódio, lembra que lá também houve uma grande fome. E aí, Deus fala no versículo 2, 26, 2, que não era para eles estarem indo para o Egito. Lembra que Abraão foi para o Egito? Então Deus falou, não vai para o Egito. Então, no 26, capítulo 26, versículos 3 e 4, Deus fala assim, peregrina nessa terra e eu serei contigo, e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões, e eu farei um juramento que jurei a Abraão teu pai, e farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas as regiões, e em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Então, amados, Deus aqui fala, olha, não vai para o Egito, e eu vou lembrar para você as bênçãos que eu disse que estariam com seu pai, porque se eu disse para o seu pai que ele seria uma grande nação, eu tenho que dizer que você também será uma grande nação, para dar continuidade à minha promessa, porque eu sou zeloso para cumprir a minha palavra. Não há mérito em nós, não há mérito em Isaac. Aprove a Deus cumprir a vontade dele, né? O propósito dele. E ele deu o privilégio de Isaac fazer parte desse propósito. Porque eu acredito que eu estou aqui hoje, nesse projeto simplório, óbvio, não querendo comparar, porque eu posso? Não. Porque aprove a Deus. Deus quis assim. E ele sabe a quem ele vai alcançar com isso. E há mérito em mim? Nenhum, amados, nenhum. Eu, graças a Deus, lembro todos os dias de onde Deus me tirou e de onde eu voltarei se não for a misericórdia e o amor de Deus, né? Então eu estou aqui apenas com privilégio de poder cumprir com o propósito de Deus, amém? Então, essa história não é sobre Abraão, nem sobre Isaac e nem sobre Jacó. É sobre os propósitos de Deus. Amados, eu queria frisar muito isso. Porque é uma mudança de mentalidade. Duas coisas que eu queria frisar hoje. Que o propósito não é seu. Se mover por propósito não é o seu propósito. É o propósito de Deus. E como esse mês é o mês da família, e eu acho que é por isso que nós estamos abrindo essa sessão e falando sobre esse trecho entre Abraão e Jacó, que é sobre Isaac. Porque aqui, amados, existe um problema familiar. Amados, nós somos muito individualistas. Dificilmente você vê alguém falando, porque o chamado da minha família, normalmente é o meu chamado, normalmente é o meu propósito.
é o meu ministério, adoramos falar isso, né? Meu ministério. E amados, aqui Deus deixa claro que tudo perpassa pela família. Amados, família é um projeto de Deus, independente das suas debilidades. Deus quer abençoar a sua família, porque família é um projeto dele. Então ele é interessado em abençoar as famílias. Então no capítulo 26, versículo 3 e 4, Deus relembra as promessas dele. Beleza. No versículo 5, Deus fala assim: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, os meus mandamentos e os meus estatutos e a minha lei. Por que eu li o 5? Porque eu queria falar de um trecho, uma parte muito importante para nós que temos família, que somos pais, mães, que se chama legado. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar sobre legado. Abraão, amados, apesar das suas debilidades que nós falamos já, ele deixou um legado. Olha o que o próprio Deus registra nas Escrituras. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Amados, qual é o legado que você tem deixado? Qual é o legado que você tem deixado para os seus filhos, para os seus discípulos, diretos e indiretos, para as pessoas que você influencia? Ontem mesmo eu estava conversando com o Marcos, um jovem lá da igreja, e falei: Vaso, você tem que entender que a partir do momento que Deus te confia algo, mesmo que seja uma liderança informal, mesmo que seja uma questão de uma influência sobre outras pessoas, você é responsável pelo que você transmite para as pessoas. Porque nós estamos aqui para fazer as nossas vontades. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai. Não é fazer a vontade também do outro. Eu vou fazer o que o outro quer, o que o outro quer que eu faça. Não é isso que eu estou falando. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, o propósito de Deus. Lembra que eu falei, voltando à história, lembra que eu falei que tinha uma grande fome na região? Aqui, assim como houve na época de Abraão. E amados, aqui entra agora o legado ruim. E nós temos que ter muito cuidado com isso, amados. Tem muitas debilidades dos pais que nós enxergamos nos filhos. Você fala: nossa, eu tinha muito problema com isso, e agora eu olho para o meu filho e ele tem os mesmos problemas. Tá lembrando de alguma coisa? Depois eu estava assistindo meu vídeo e eu vi quando eu fiz aqui, ficou muito estranho, mas eu fiz de novo. Tá lembrando de alguma coisa? Amados, eu olho para o Bernardo, Miguel ainda está muito novinho, mas eu olho para o Bernardo e eu vejo debilidades minhas espelhadas no Bernardo, amados. E eu queria abrir aqui uma exceção e chamar isso de um legado ruim. Da mesma forma que Abraão deixou um legado bom, ele fez coisas que demonstraram que ele tinha debilidades. E Isaac repete as debilidades do pai. Olha que coisa. Não sei se você já tinha se atentado para isso. Mas essa leitura dos 90 dias me trago muita coisa à mente, né? Então no 26:7 fala assim, que eles foram para o lugar que Deus ordenou naquele momento de fome, não foram para o Egito. E ele fala assim: e os homens do lugar lhe perguntaram acerca da sua esposa. E ele disse: ela é minha irmã. Pois ele temia dizer: ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois era formosa às vistas. Amados, a história se repetindo. Abraão falou: não, o pessoal aqui do Egito vai se encantar com Sara, vou falar que ela é minha irmã. Isaac faz a mesma coisa, no mesmo contexto, no mesmo caos. Ele se move por necessidade de ficar vivo. E ele fala: não, ela não é minha esposa, ela era bonita, assim como a sua mãe. E ele fala: eles vão querer fazer o mal a mim. E se você ler para frente, eu não vou ler tudo, até o 11, se repete as mesmas coisas. Entende? E a misericórdia de Deus
atua porque Deus é zeloso para cumprir as suas vontades, e para que a vontade dele se cumprisse, ele precisava preservar Rebeca. Então, amados, muito cuidado com qual legado você está deixando para os seus filhos. Mês da família, olha para os seus filhos, gaste um tempo, veja as debilidades, repreenda, amados. Repreenda o que precisa ser repreendido, quebra o que precisa ser quebrado, abençoa o que precisa ser abençoado, esteja atento aos seus filhos, amém? Então vamos lá. Então no versículo 27, nós podemos ver esse capítulo 27, amados. Eu não vou ler ele, mas a gente pode ver o seguinte, que a família de Isaac é uma família como qualquer família. E o versículo 27 mostra um desentendimento sobre o propósito de Deus. Porque fala de um filho que vende a sua ele era primogênito e ele vende esse direito de ser primogênito, não ia sair a palavra. Vende ao seu irmão mais novo, Esaú vende para Jacó por um prato de lentilha, porque ele estava com muita fome. E a gente vê claramente uma preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó. Mas, amados, a vontade de Deus já havia sido expressa. Deus já havia falado o que ia acontecer. Independe, entende? Independe das preferências. E aqui a gente vê uma grande confusão neste momento, um caos familiar. O pai, à beira da morte, pede que o filho mais velho prepare uma caça para ele, pede que Esaú casse e traga para ele, prepare essa caça porque ele iria comer essa caça, iria abençoar. Rebeca vê aquela situação e quando o filho mais velho sai, pede o filho mais novo que pegue um cabrito, prepara o cabrito e ela põe pelo nele, põe a roupa do irmão e Isaac abençoa Jacó no lugar de Esaú. Tudo isso segundo as óticas de quem estava vendo, que era Isaac e que era Rebeca. Consegue entender, amados, como tudo muda? Eu já não sofro mais. Porque assim, existem algumas passagens bíblicas, não sei se com você é assim, mas me permita me expor um pouquinho, mas algumas passagens bíblicas são difíceis para mim. Essa era uma delas, porque vinha uma palavra na minha cabeça todo momento. Mas é injusto, mas é injusto. Amados, o que é justo? O que é injusto? Pensando na ótica que eu falei com os irmãos, sobre quem está construindo a história, sobre de quem é o propósito não era sobre Isaac, não era sobre Jacó e não era sobre Esaú, e não era nem sobre Abraão. O propósito era o propósito de Deus. E Deus deu o privilégio que eles fizessem parte dessa história. E Deus já tinha falado desde o ventre de Rebeca que seria Jacó. Lembra? O mais novo. Então, mesmo assim, tivemos uma família num caos, e meio ao pai prestes a morrer, e os irmãos não se entendendo, e a mãe preferindo um, o pai preferindo o outro. E o propósito de Deus você não vê, mas a família refletindo sobre o que Deus queria. Entende, amados? E aí eu quero começar agora a fazer algumas aplicações, apesar de que o nosso estudo vai permanecer focado em tempos de crise se mover por propósito ou por necessidade. Eu preciso abrir um parênteses, porque esse texto é todo familiar. É todo sobre família, entende? Então, quantas famílias, amados, padecem por fazer o que acham certo? Rebeca estava fazendo o que ela achava que era certo. Isaac estava fazendo o que ele achava que era certo. O pai estava fazendo o que era certo. A mãe estava fazendo o que achava que era certo. Esaú, que era o filho mais velho, estava fazendo o que achava que era certo. Jacó, que era o filho mais moço, estava fazendo o que achava certo. Todo mundo estava fazendo o que achava que era certo. Mas qual era a vontade de Deus? Então, amados, não é sobre o que é certo.
Entende? Não é mais assim, vou deixar de fazer errado para fazer o que é certo. É sobre fazer o que Deus quer que você faça. E quantas famílias têm padecido, têm se gladiado, não têm se entendido, porque não gastam energia focando no que Deus quer. Então esse é o primeiro ponto que eu queria refletir. Então, nós não deveríamos estar aqui para cumprir as nossas vontades, mas para cumprir um propósito de Deus. Na nossa história de hoje, não estava claro para todo mundo, porque senão não tinha essa confusão toda, entende? Não tinha esse embaraço familiar todo, né? Que nós vimos aqui no 27, que eu preferi explanar do que ficar lendo, né? Para os irmãos. Mas lê em casa, lê toda essa confusão que aconteceu, agora com o estudo, depois lendo, o Espírito Santo vai poder falar com você de uma forma mais profunda. Então não era sobre Rebeca, não era sobre Isaac, não era sobre Jacó, não era sobre Esaú. Sempre foi sobre Deus e o seu plano redentivo para a humanidade que vai de Gênesis até Apocalipse. E passou por Adão e Eva porque na promessa, na consequência do pecado de Eva, depois na promessa de Deus, ele já falou, de ti virá aquele que pisará na cabeça da serpente. Então, em Eva, Deus já tinha estabelecido que ele tinha um propósito. E aí vem passando, até chegar em Abraão, passar por Isaac. E agora tinha que passar para Jacó. Desde Abraão, de Isaac e de Jacó. Então sempre foi sobre Deus. E sobre a história que Deus estava escrevendo desde Gênesis. Como nós, eu tenho uma pergunta que eu tenho me feito, amados, e eu fiz esses dias atrás para os jovens. Como que nós podemos fazer parte dos planos de Deus? Então ore a Deus sobre qual é o propósito dele para a sua vida e pergunte para ele qual é o propósito dele para a sua vida neste momento de caos, entende? Como você pode contribuir para que a história, para que o plano de Deus se cumpra. É muito diferente. Esses dias eu li Mateus 24, estava até conversando com o pastor César hoje, falando com ele, olha, eu fico pensando assim, quando eu leio agora Mateus 24, que é o próprio Cristo falando sobre a vinda dele, pensando assim, como eu posso contribuir, como eu posso ser um agente, como eu posso ser alguém atuante, relevante no cumprimento de Mateus 24. Então, queridos, o objetivo do diabo sempre vai ser distorcer, sempre vai ser trazer o caos, trazer confusão, trazer desentendimento, trazer contenda, que é mais ou menos o que a gente vê aqui. Mas Deus fala, Deus responde. Quando Rebeca perguntou, o que está acontecendo? Deus falou, está tendo uma briga dentro de você, são duas nações. E aí Deus falou, olha, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então Deus falou com ela. E Deus já tinha falado com Isaac, olha, eu quero te lembrar que eu tenho um pacto com seu pai, ele deixou um legado para você. E como eu disse para ele que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra também. Você e o seu filho. Entende? O Salvador, o Messias, viria de bastante tempo, mas viria de toda essa história, né? Então, eu queria finalizar essa estudo de hoje sobre isso, amados. Como que uma promessa de Deus, um propósito de Deus, pode ser deixado de lado quando nós damos ouvidos ao que nós queremos, ao que nós achamos que é certo. E como o diabo pega tudo isso e transforma numa grande confusão. E aí o propósito de Deus fica em segundo plano, entende? E a necessidade fala mais alto. E aí um passa por cima do outro, e um quer que a vontade dele prevaleça sobre o outro, né? Será que isso não acontece na sua família, né? De vez em quando, né? Um quer que a vontade dele sobressaia sobre o outro, né? E nós esquecemos e deixamos de lado e deixamos de consultar a vontade daquele que não erra, daquele que não erra, daquele que é perfeito, que sabe o que é melhor para nós. Então nós precisamos sempre
A necessidade sempre vai estar ligado com as nossas vontades. Quando surgir um caos, o que você tem vontade de fazer? Sempre pare e pense assim, será que isso aqui não é me mover por necessidade? Consegue entender? Vem uma grande fome, aí acho que eu vou para o Egito. Meu pai foi para o Egito, Deus fala, não vai para o Egito. Não vai para o Egito, Deus falou com Isaac, ele não foi. Só que ele não consegue desvincular e comete o mesmo erro do pai dele. Conta mentira, fala que a esposa dele era sua irmã. Então assim, o caminho mais fácil é eu falar que ela é minha irmã. Para e pensa, estou me movendo por propósito ou estou dando um jeitinho? Eu estou me movendo por necessidade? Entende? Então é isso que eu queria trazer para os irmãos. Todo esse ambiente familiar que é narrado aqui, que pode estar acontecendo com a sua família. Então eu queria que neste momento você entendesse que vale a pena você orar pela sua família, vale a pena você orar pelo seu filho, vale a pena você abençoar ele, repreender as debilidades dele. Eu preciso fazer isso, essa lição de hoje é para mim. Quantas vezes eu sou relapso em entender que o propósito de Deus não é meu, é para minha família. Quantas vezes eu preciso dar um passo aos olhos do homem mais lento, mas para Deus não é mais lento, porque Deus sabe de todas as coisas. E foi Ele quem me deu a minha família, foi Ele quem me deu a minha esposa, foi Ele que teve uma misericórdia de mim e me deu essa família maravilhosa, essa esposa maravilhosa. Entende? Então Ele sabe de todas as coisas, então não é um passo mais lento, não se mova por parâmetros humanos, entende? Agora lembre do propósito de Deus, lembre do que Deus quer fazer, a história é dele, não é sobre você. Não é sobre o seu marido, sobre a esposa, sobre um filho, sobre a filha. É sobre Deus. Nós estamos aqui para cumprir a vontade de Deus. Estamos aqui para servir a Deus. Entende? Sempre foi sobre Ele. E aqui nós vimos que Isaac e Rebeca se perderam um pouquinho nessa caminhada, nesse entendimento. E às vezes você pode também estar perdido agora. Mas o mais importante não é o quanto você está perdido, mas que Deus quer te resgatar. Deus quer resgatar a sua família. Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer relembrar o propósito para a sua família. Deus quer que você ajude, seja um agente na construção da história dos últimos dias. Igreja, eu já falei com o Senhor que eu não vou mais me calar diante dessa revelação que Deus me deu dos últimos dias. Eu tenho pensado todos os momentos sobre isso, que nós temos que ser agentes dos últimos dias, a igreja dos últimos dias. Eu tenho falado com os jovens, eu quero que eles sejam uma geração, a minha vontade é que eles sejam uma geração dos últimos dias. E eu quero que Deus me dê o privilégio de poder estar junto com eles, assim como Josué e como Caleb. Mesmo com a idade avançada, eu quero estar junto com eles e poder contribuir para os últimos dias, para o grande dia do Senhor. O dia terrível e glorioso dia do Senhor. A volta do Messias tão aguardado. Então que Deus abençoe a sua família, que Deus restaure alianças, que o Espírito Santo revele o que precisa ser mudado, que o Espírito Santo te encoraje a chamar seu esposo, chamar sua esposa, chamar seus filhos, e vamos juntos aqui, vamos dar as mãos, vamos orar, vamos entregar todo esse problema que nós estamos vivendo, todo esse caos na mão daquele que pode sim resolver. Igreja, seja ousada, seja intrépida, não se curve diante do problema. Nossa, amados, eu tô empolgado. Se lance, se jogue aos braços daquele que pode resolver. Não sofra sozinho, lance as suas angústias sobre aquele que levou na cruz já a sua aflição. Ele quer restaurar o seu lar. E eu profetizo bênção para a sua família, para a sua casa, para o seu relacionamento, em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Amém? E te aguardo para o episódio 4, onde nós vamos estar falando sobre Jacó. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém. E aí, família PDR, muita saudade de vocês. Estamos aqui reunidos, só esperando essa quarentena acabar pra gente se ver, se abraçar. Junto, né, filho? Ô pai, deixa eu aparecer.
Pronto. Manda um oi, gente, pra todo Estamos mundo. morrendo de saudade de todo mundo, viu? Não vejo a hora de estar junto com vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.